Olha, nós já temos imagens direto da CBF, no Rio de Janeiro, onde acontece a convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Nós temos as imagens aí. Edu Gaspar, que é o diretor da Seleção Brasileira, está já concedendo entrevistas. Daqui a pouco, olha aí está Edu Gaspar, falando a respeito desse dia decisivo, que é a definição dos nomes que vão para a Copa do Mundo de 2018, a Copa do Mundo da Rússia. Nós temos um problema, Daniel Alves não vai, isso é uma certeza. Quem vai no lugar de Daniel Alves? Quem vai no lugar do lateral direito que foi cortado? Lateral direito que teve lesões no ligamento, lesão em um dos seus ligamentos no joelho direito. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Edu Gaspar está aí preparando essa apresentação. Nós também vamos falar a respeito desse assunto aqui. Qual é o nome que substitui Daniel Alves? E outra coisa, qual é o terceiro goleiro da seleção brasileira? Nos últimos dias, nas últimas convocações, houve dúvidas levantadas a partir da convocação de Neto, goleiro que atua no futebol europeu. Cássio era o preferido. Sendo ele o preferido, por que não seria chamado agora? Então tem tudo aí, expectativa para a convocação do novo integrante, dos novos integrantes da seleção brasileira. Vamos conhecer primeiro o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2018. Quem são os times que enfrentam a seleção brasileira nesta Copa do Mundo? Um ataque jovem e rápido, com Gabriel Jesus, Neymar e Felipe Coutinho. Tá aí a principal arma do Brasil para essa Copa do Mundo. Tite ainda tem uma dor de cabeça boa chamada Roberto Firmino, que no Liverpool é destaque, até mais que Jesus no City. No meio-campo, a confiança do treinador em Paulinho, Renato Augusto e Casemiro é inabalável. E na defesa, a principal baixa para o Mundial, Dani Alves, o atleta que mais vezes foi capitão na era Tite. É com essa base que o Brasil pretende passar em primeiro lugar no Grupo E, tendo pela frente Suíça, Costa Rica e Sérvia. O time nacional da Suíça já enfrentou o Brasil uma vez em Copa do Mundo, mas faz tanto tempo que as imagens ficaram assim. 2-2 no Pacaembu na Copa de 1950. O sexto lugar daquele ano foi a melhor posição do país em mundiais, mesmo sem passar da primeira fase. Atualmente, o ferrolho suíço é o principal destaque da equipe. Sabe o que é? É o poder de parar os ataques. Nos últimos 15 jogos, foram apenas 9 gols sofridos e uma só derrota. E esse entroncadinho aí é o talento individual em campo. Olho nele, Shaqiri. Já na Costa Rica, o talento fica debaixo das traves. Keylor Navas atua bem em chutes de média distância, quase cara a cara e também no golpe de vista porque ninguém é de ferro, né? Mas o grupo costarriquenho vai meio desacreditado para essa Copa. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória e 4 derrotas. Contudo, na Copa do Mundo do Brasil, a Costa Rica foi a sensação. Em um grupo com 3 campeãs mundiais, avançou às oitavas, mas acabou eliminada pela Holanda nos pênaltis. E no dia 27 de junho, o Brasil vai ter um adversário novo em mundiais, a Sérvia. Até porque será apenas a segunda Copa do Mundo do país, que surgiu de vários desmembramentos após a extinção da Iugoslávia. O camisa 10, Dusan Tadic, do Southampton da Inglaterra, pode surpreender. Olho também no camisa 11, Kolarov, da Roma. Peraí, de verdade mesmo, quem quer ganhar Copa do Mundo não pode se surpreender com a Sérvia. Tá aí então, seleções que enfrentam o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Eu já estou aqui ao lado de Fábio Lima, de Dídimo de Castro e também de Herbert Henrique, que vão nos ajudar a entender melhor esse processo, a definição da seleção brasileira, os nomes que participam da Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ser a programação para a definição dos nomes da seleção brasileira, dos convocados. Nós temos a programação aqui. Vamos trazer essas informações, aqui está. Olha, a agenda da seleção brasileira, dia 21 de maio a 27 de maio, a semana de exames e treinos na Granja Comari. Então serão definidos hoje os nomes e esses nomes passam a trabalhar do dia 21 de maio a 27 de maio em exames e treinos lá na Granja Comari. Do dia 28 de maio ao dia 2 de junho, semana de treinos em Londres. A seleção vai à Europa para começar a sua fase de preparação na Europa. Depois, dia 3 de junho, o jogo Brasil e Croácia, no Anfield Road, em Liverpool, às 11 horas da manhã. Portanto, dia 3 de junho tem partida. Do dia 4 de junho ao dia 8 de junho, semana de treinos em Londres, a capital da Inglaterra. Depois,
Viagem a Viena, na Áustria, no dia 8 de junho, porque a seleção brasileira tem compromissos lá na Áustria. Vamos ver aí, depois do dia 8 de junho, tem a partida, né? Treino em Viena no dia 9 de junho e no dia 10 de junho, Áustria e Brasil em Viena, na Áustria. São as preparações aí do elenco brasileiro para a Copa do Mundo. Pergunto a vocês, de cara, quem passa do grupo além do Brasil? Eu sei que vocês acreditam no Brasil, né? Herbert Henrique. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Piauí. Eu creio que a Suíça, viu? Brasil e Suíça se classificam. O Brasil já de se esperar que seja o primeiro. Para mim, a Suíça. É possível dizer quem passa além do Brasil, Didimo de Castro? Eu também estou acreditando mais na Suíça, né? Futebol de muita retranca, muita marcação, já vem funcionando bem há algum tempo. Então eu creio que Brasil e Suíça passarão no grupo. A Costa Rica surpreendeu na Copa passada, Fábio. Surpreendeu, eu acho que vai ser uma vaga complicada para se decidir, vai ficar muito em aberto, cada jogo vai ser uma decisão, tanto para a Sérvia como para a Suíça, como para a Costa Rica, porque, inclusive os jogos com o Brasil, quem conseguir tirar pontos do Brasil, se isso acontecer, vai dar um passo muito grande para uma classificação para a fase seguinte, mas eu ainda acho que a Sérvia fez uma ótima campanha nas eliminatórias, pode ser sim uma seleção que vai surpreender e se classificar. Nós vamos daqui a pouco com imagens direto da CBF para falar a respeito da convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Herbert, uma dúvida é, quem vai jogar, quem será convocado no lugar de Daniel Alves, lateral direito, que teve problemas no joelho direito? Você tem na sua mente alguém que possa ser esse nome? Eu creio que o Fagner, do Corinthians, ele já trabalhou com o técnico Tite, no próprio Corinthians, desde 2014 está no Corinthians. O Carille, que é o técnico do Corinthians, tem feito um trabalho com esse atleta e tem copiado tudo para o Tite. Eu acho que o Fagner é o atleta que irá substituir o Daniel Alves, que foi cortado recentemente em virtude de uma contusão. Fagner. Olha, nós vamos agora com o jingle da Cidade Verde e Amarela para preparar a torcida para o Mundial 2018. Vem, que é tempo de deixar o coração falar mais alto. Pode chegar que é Brasil. Tamo junto em casa, na rua, no campo, no asfalto. Vem soltar esse grito, torcer, vibrar muito. Vem que o país grita gol. Deixa a emoção te contagiar. Venha jogar nessa seleção. Marque esse gol, chega aí. Cidade verde, amarela é coração. Rumo ao Hexacom, Piauí. Chega uma hora, tamo junto, faz a festa, já é. Que bonito ver que a arte está na ponta do pé. De brasileiros que juntos somando força e fé. Do outro lado do mundo mostrando resultado. Fazendo o melhor presente, respeitando o passado. É muito mais do que o sonho de um país inteiro. A gente não cansa, nunca desiste, a gente é brasileiro. Venha jogar nessa seleção. Marque esse gol, chega aí. Cidade verde, amarela é coração. Uma Hexacom, Piauí. Tá aí então, é a Seleção Brasileira de Futebol que vai contar com a torcida dos brasileiros, os brasileiros que fazem parte também dessa festa que é o Mundial. Didimo de Castro, a confiança do brasileiro no Tite se justifica diante dos resultados conseguidos? Não há dúvida, né? O técnico de futebol é assim, ou ele ganha confiança ou não, de acordo com os resultados. Fez uma belíssima campanha nas eliminatórias sul-americanas e também nos amistosos a seleção foi muito bem. Então é plenamente justificável a confiança da torcida brasileira em Tite. Nós temos aí as declarações do Tite, aí o Tite, vamos ver as imagens aí ao vivo, lá da CBF. Tite, o técnico da seleção brasileira, está falando agora. Vamos ver se Tite, temos aí o som do treinador, vamos ver o que diz o treinador. Daqui a pouco nós vamos ter as informações, então com o som também. Nós vamos preparar agora, daqui a pouco, a lista dos convocados do Tite, técnico da seleção brasileira. Tite anunciou os nomes que vão para a Copa do Mundo. Não há surpresas em todas as posições. Ao contrário, Tite mantém uma coerência na convocação. Porém, as dúvidas aí foram sanadas em relação ao nome do lateral direito da seleção brasileira. Afinal de contas, quem vai ao lugar de Daniel Alves? Fábio Lima. A torcedor brasileiro vivia a expectativa de que essa lista saísse agora para que soubesse exatamente qual é o nível de competitividade da nossa seleção.
Dá para garantir que teremos uma boa Copa do Mundo em 2018? Acho que a seleção está tranquila, a seleção, independente desse problema na lateral, é uma seleção que vem forte, com um conjunto muito forte. A prova disso foram os amistosos disputados sem a presença do Neymar. Acho que a seleção consegue sim um bom resultado na Rússia. Apesar dos pesares, o Tite já deu demonstrações de que tem condição de resolver os problemas, inclusive se surgirem outros problemas. O elenco é bem diversificado e tem condição de dar conta do recado na Rússia. Danilo do Manchester City está no lugar de Daniel Alves. Danilo do Manchester City é convocado no lugar de Daniel Alves. Essa é a informação que nós já temos. É o nome mais esperado, Herbert Henrique? Eu esperava o Fagner. O Fagner que, como eu já lhe falei anteriormente, tem a confiança do técnico Tite. Se o Danilo foi convocado, ele já vem trabalhando em convocações com o técnico Tite, né? Eu digo, mas o Fagner deve ficar, que são dois. São Não, são dois, exatamente. Você pode ter também o Rafinha, né, do Bayern de Munique. Também. Então a gente vai ver daqui a pouco quem foi convocado, porque como o Daniel Alves saiu, agora são dois atletas e não apenas o substituto do Daniel. Os convocados são o Danilo e o Fagner. A questão é como o Tite vai fazer para trabalhar essa seleção sem o Daniel Alves. Ele está muito acostumado, foram mais de 70% dos jogos do Brasil com o Dani Alves de titular. Então a questão é, eu vou escalar o Fagner de titular, eu vou escalar o Danilo de titular, já foi especulado até, eu vou trazer o Marquinhos da zaga para fazer essa função na lateral. A dúvida que vai ficar agora é como a seleção vai ser escalada na lateral, e isso a gente só vai conseguir ver nos próximos dias quando a seleção for se apresentar e começar a treinar na Granja Comari. Um detalhe que nenhum desses atletas que serão convocados para a lateral direita atuaram numa Copa do Mundo. Herbert. Nunca nenhum atuou em Copa do Mundo. Vou só repassar aqui então os nomes dos convocados. Goleiro, Alisson, convocado. Cássio, do Corinthians. Nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Ederson, do Chelsea. Do Manchester City, perdão. Renovou com o City até Então, 2025 os goleiros hoje. são Everton, Cássio e o goleiro era do Internacional da Roma, O Alisson. goleiro, O Alisson, que é o titular. Laterais, Danilo, do Manchester City, Felipe Luiz, recuperado da lesão que teve Incrivelmente na perna. recuperado. Recém lateral recuperado. esquerda, então. Jogou dia 6 agora de maio pelo Atlético de Madrid, jogou Exatamente. bem e recebeu o aval. Quebrou a perna Marcelo, lateral do Real Madrid, e Fagner, do Corinthians. Zagueiros, Jeromel, atenção, o nome de Jeromel entrando na lista. Essa é a surpresa. Do Grêmio. Surpresa. Marquinhos, não é surpresa. Miranda, zagueiro confirmado. E o outro, Thiago, né? Thiago Silva. Thiago. Então, Surpresa pela ausência do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, portanto, fora Jeromel na lista. Melhor do que o Rodrigo Melhor Caio que o no Rodrigo momento, Caio. mas é porque o Tite vinha convocando muito o Rodrigo Caio. Vamos para o meio-campo. Meio-campo da seleção brasileira. Casemiro, normal. Normal. Fernandinho, do City. Normal também. Fred, do Shakhtar. Do Shakhtar. Bem cotado também. É. Felipe Coutinho, Barcelona. Paulinho, Barcelona. Renato Augusto, do futebol chinês. Normal. E o William, do Chelsea, fechando a lista. No ataque, vamos lá. Douglas Costa, Da Juventus. Firmino, do Liverpool. Gabriel de Jesus, do Manchester City. Neymar e Tyson. Tyson. Portanto, estão aí os nomes da seleção brasileira. 23. Agradecer ao Leandro Santos e à Marina Sérvio que estão passando essas informações para nós. Agora eu vou te dizer uma coisa aqui. Jeromel foi poucas vezes convocado, hein? Só agora, praticamente nas últimas convocações, os dois últimos amistosos que o Jeromel foi chamado. Alemanha e Rússia, né? Isso, e chamou muita atenção a convocação do Jeromel, porque primeiro que ele vem realmente num ótimo momento no Grêmio, mas o Jeromel acabou deixando o Rodrigo Caio numa situação complicada. O Rodrigo Caio não está tão bem e na convocação desses amistosos, o Tite convocou mais do que o número permitido para você ter jogadores no banco de reservas.
E num desses amistosos, o Rodrigo Caio acabou ficando de fora até do banco de reservas, mesmo tendo sido convocado, e o Jeromel foi aproveitado. Então, já era um indício de que o Rodrigo Caio poderia perder essa vaga, apesar do Tite ter preferido ele por diversas vezes ao longo dessa temporada. O Rodrigo Caio fica na pré-lista, né? Que são os suplentes, são 12 atletas que ficam até o dia 4 de junho, quando teremos aí sim a definição final dos 23. Quer dizer, os 23 estão definidos. Serão 35 35, jogadores. O E Tite... dos 35 ficarão 23. A opção do Tite é não divulgar os outros nomes. É verdade. Ok. Estamos inclusive com imagens ao vivo lá da CBF, que o Tite falando a respeito da convocação dos jogadores. Dídimo, tecnicamente Jeromel não é uma surpresa, está melhor do que Rodrigo Caio. Mas o fato de aparecer na lista te surpreende? A imprensa brasileira tem dado uma força danada para esse jogador do Grêmio, que é realmente um bom jogador. É um destaque do time gaúcho. E de toda essa turma mais nova, que a imprensa andou especulando, só entra ele, né? Falaram esse garoto do Flamengo, né? Diego? O Júnior do Flamengo, atacante. Vinícius Ah, o Júnior. Vinícius Júnior. tá. É mais Falaram vontade do que... o Rodrigo, um garoto revelação do Santos, o Arthur do Grêmio, não é? Também muito falado, mas só deu mesmo para o Jeromel, que é um bom jogador, inegavelmente titular absoluto, líder do time do Grêmio. Bom, Diego do Flamengo está fora, Felipe Augusto dentro do elenco, mesmo atuando no futebol chinês. Justo para vocês? Renato Augusto, né? O Renato Augusto. Renato Augusto. O Diego caiu muito, né? Ele começou bem no Flamengo, com boas partidas, mas nessa fase mais incerta do Flamengo, ele caiu demais. E eu acho que ele perdeu a posição por aí, viu? Até o Lucas Lima também, que estava correndo por fora. Eu achava que esse também não tinha chance de ser convocado, porque ele acompanha esse processo do Palmeiras, ainda mais com essa derrota de ontem. Eu acho que não tinha condição. Dos times brasileiros, só Corinthians e Grêmio estão cedendo jogadores. 2 do Corinthians. É um exagero do Tite colocar 2 jogadores do elenco do Corinthians, Fábio? Eu acho que sim, porque colocou o Cássio. Não fosse por isso, eu não acharia um exagero. Mas é o único nome, na verdade, dessa lista do Tite que a gente pode olhar com uma certa reserva, é o nome do Cássio, porque é o nome do Tite. É uma escolha dele, treinador da seleção brasileira, para ser terceiro goleiro, que acaba não sendo muito questionado, porque é o terceiro, não é o primeiro nem é o segundo, não é a primeira nem a segunda opção. Mas não teve uma temporada, um começo de temporada especialmente, com tantas atuações para você imaginar que ele possa estar melhor que o Vanderlei do Santos ou que o Marcelo Groi do próprio Grêmio. Tem outros goleiros aqui no Brasil que hoje são, sim, goleiros melhores que o Cássio. Mas o Tite alega o conjunto da obra, alega todo o decorrer desse período pré-Copa do Mundo, as eliminatórias, para convocar o Cássio mais uma vez e tomara que dê tudo certo, né? Dídimo de E Castro. o Rodriguinho do Corinthians era um outro nome bastante comentado, né? que você Meia falava. do Corinthians, está numa fase muito boa, mas vai esperar outra Copa. Outra É uma lista coerente, sabe? Com o desempenho de quem está bem e quem está mal. Os jogadores que foram convocados, Diego Souza chegou a ser convocado, chegou a ser um nome ventilado também Agora, do São depois Paulo. que ele foi para o São Paulo, caiu. né? muito de Quem relação ao esporte. quem caiu de rendimento, você vê na lista que não foi convocado. A única ressalva que eu faço mesmo é o Cássio. Dídimo de Castro, que vão para a lista dos atacantes. Neymar, Gabriel de Jesus, Douglas Costa, Roberto Firmino. Até aqui, me parece unanimidade. Tyson do Shakhtar Donetsk. Seria hora de apostar em Luan do Grêmio, por exemplo, que foi muito citado pela imprensa também? Muito citado, ele fez uma Olimpíada muito boa, é destaque do time do Grêmio, mas ele está no mesmo padrão desses aí, que o Tite já lançou, já conhece jogando pela seleção, então não há nada demais dele ficar fora, não. Você não acha que nenhum crime de lesa pátria não leva ao nome? De maneira nenhuma, absolutamente normal, né? A gente não pode querer também que a opinião de todo brasileiro prevaleça sobre a opinião do técnico, né? Afinal de contas, ele está montando um time sob a gerência dele, né? Então ele deve saber Exatamente. que peças ele deve contar. Bom, nós temos o Gabriel de Jesus, teve lesão recente, está nessa lista. O próprio, claro, Neymar, que ainda nem voltou a jogar, está nessa lista. O fato de nós termos alguns jogadores voltando de lesão, incluindo o Felipe Luiz, que não é titular,
Mas isso preocupa de alguma maneira, Herbert Henrique? Eu acho que não, porque o Rodrigo Lasmar tem acompanhado, por exemplo, o Fagner. Ontem ele teve uma conversa, ele foi reavaliado, o Fagner, pelo médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar. Ele esteve também com o departamento médico do Corinthians e ontem não é como se tivesse sido dia D para o Fagner, mas o Rodrigo Lasmar vem acompanhando todos esses atletas, Felipe Luiz também, atletas que recentemente se contundiram, se machucaram e agora estão liberados pelos departamentos médicos dessas equipes. Olha aí. E o Neymar já volta a jogar agora, né? Sim, vai Nessa voltar semana. a jogar agora. Volta agora. Parece que bem para jogar e vai voltar a jogar agora. Olha, vamos aqui para os atacantes, que eu quero chamar atenção para uma coisa aqui. Nós temos Neymar pelo PSG, Gabriel de Jesus, Manchester City, Roberto Firmino pelo Liverpool, Douglas Costa na Juventus e o Tyson do Shakhtar Donetsk. Nós não temos nesse elenco nenhum atacante 9 de ofício. Ou eu estou falando bobagem, Didio? Não, tem não. Não tem nenhum jogador. Mas está dentro do sistema tático do treinador Tite, né? Aham. Então ele tem uma mobilidade muito grande da equipe brasileira, o Coutinho, né? Felipe Coutinho ataca, defende, faz gols, né? O Renato Augusto também é um jogador de muita chegada na área adversária. Então ele me parece mais interessado nisso, numa movimentação intensa da equipe brasileira durante o jogo. Desses jogadores que nós temos aqui, são 5 nomes para o ataque. Quem vocês acreditam que jogarão como titulares? Herbert Henrique. A dupla, Sim. Neymar e Gabriel Jesus. Gabriel, né? Dúvidas, Didio, em relação à opinião? Apesar do Roberto Firmino estar fazendo grandes partidas, né, pelo Liverpool, grande destaque. E o Douglas Costa também foi elogiadíssimo pela imprensa internacional, jogando aí pela Juventus da Itália. Mas a dupla já vem jogando, já vem fazendo sucesso. Então ele não vai alterar isso aí. Você acredita na alteração, Fábio? Não, se ele for optar, quando ele for optar por dupla de ataque, sim. Serão eles dois. Eu acredito que sim. Agora, nada implica, nada impede com esse elenco dele fazer uma formação diferente. Mudar a formação e mexer um pouco nessas peças, né? Nós temos aqui os jogadores de meio campo já da seleção brasileira. Queria chamar a atenção aqui para outros assuntos. Olha só, meias. Nós temos aqui nomes que eram dúvida, que despertavam a desconfiança do torcedor, mas que se recuperaram muito bem. É o caso do Paulinho. O Renato Augusto segue, na opinião de vocês, levantando desconfianças, Herbert? Eu acho que não. Ele já tem o crivo do técnico Tite. O meio-campo, para mim, será Casemiro, Renato Augusto, Felipe Coutinho e William. E os dois na frente. Vocês acreditam que Paulinho vai para o banco de reserva, Dídimo de Castro? Não acredito que ele fique de titular. O Renato Augusto é bom jogador, evidentemente é um jogador de seleção brasileira, mas eu gosto mais do William, que é um craque de bola, excelente. Então vocês acham que o William vai para você, Fábio? Acho O que William está numa ótima temporada. Não Joga sei se uma vai bola. ser escalado como titular, mas assim como o Fernandinho é um reserva Altura, de né? luxo É de luxo. para a seleção. Pode entrar. Inclusive o Tite tem optado algumas vezes em escalar o William em alguns jogos como titular. Então, é o que eu estou falando. O Tite pode entrar com 3 no ataque. Pode entrar com o Gabriel, pode entrar com o Neymar e pode entrar com o Firmino. O Tite pode entrar com outra formação, dependendo da seleção que ele vai enfrentar. E essa seleção é boa, a composição dela, por conta disso. Ele dá várias opções para o Tite armar essa equipe. Mas tem uma característica nesse meio-campo da seleção, Fábio, também, que é de marcação. Nós não temos uma seleção de criação no meio-campo, né? Isso já vem se estendendo há algum tempo. A seleção, esse meio-campo dela, né? Ele sempre tem o Essa famoso missão 10. vai ficar mais com o Casemiro de marcar, né? Que já é um jogador nesse padrão de jogo, de marcação. E o Paulinho, que é um baita de um jogador de futebol também, que faz todas as funções do campo. Tá aí então. Bom, mas chama atenção outra coisa, hein? Os times que mais cederam jogadores para a seleção brasileira são Corinthians e Shakhtar Donetsk. Porque temos o Fred e temos o Tyson, né? São 2 jogadores. Eu acho que nenhum time... Olha, o Real Madrid com o Marcelo e Casemiro. O próprio City, o Ederson... O City com o Ederson, o Fernandinho... Fernandinho e o Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus. Verdade. Tem 3 nomes. Aí chama atenção essa história do Shakhtar Donetsk com 2 jogadores. E você pode ver a convocação da seleção completa através do cidadeverde.com. Aliás, cidadeverde.com já está no ar com o Cidade Verde Amarela, uma editoria especial para colocar você a par de tudo o que acontece na seleção brasileira, no ambiente, nos bastidores, a convocação, a lista dos convocados, que saiu agora com o Tite,
e também a avaliação em relação ao desempenho da seleção ao longo da Copa do Mundo e ao longo dos amistosos também. Você pode acompanhar tudo no cidadeverde.com, que está aí com Cidade Verde e Amarela. O torcedor vai encontrar o que no cidadeverde.com, Fábio? A convocação, declarações interessantes. Por exemplo, o Tite deu uma entrevista dizendo que não sabe se a seleção vai ganhar, mas a seleção vai jogar para um palavrão, que ele falou. As convocações, inclusive, também das outras seleções. Hoje é um dia repleto de notícias. Já está lá a convocação da Argentina, convocação da Dinamarca, da Croácia, da Nigéria, da Coreia do Sul. Perdi a conta aqui. Muita seleção anunciando a lista hoje. E um detalhe, né? Tem alguém aí de clube do Rio de Janeiro na convocação? Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Era a regra, né? Vamos fazer o seguinte, vamos repassar essa lista que a gente vai ver agora. Vamos voltar aí, goleiros. Vamos lá, vamos começar com os goleiros da seleção brasileira para a gente responder essa dúvida do Dídimo de Castro. Os goleiros são Alisson do Roma, que aqui no Brasil jogou no Internacional, o Ederson, no Manchester City, e o Cássio do Corinthians. Então, de brasileiro, por enquanto, só o Cássio, que atua no Brasil. Isso. Zagueiros, vamos lá. Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, da Internacional de Milão, Thiago Silva, do PSG e o Jeromel, do Grêmio. Os meias, vamos ver quem são os meias. Casemiro, do Real Madrid, Paulinho, do Barcelona, Fernandinho, do Manchester City e o Renato Augusto, do Beijing Guoan, que é o time chinês. Felipe Coutinho, do Barcelona, William, do Chelsea e o Fred, do Shakhtar Donetsk. Atacantes: Neymar, do PSG, Gabriel Jesus, do Manchester City, Roberto Firmino, do Liverpool, Douglas Costa, da Juventus, Tyson, também do Shakhtar Donetsk. Nenhum jogador do Rio de Janeiro, por enquanto. Por que de nenhum do Palmeiras, nenhum do São Paulo, do Santos Futebol Clube. Milionário Palmeiras, né? E o Palmeiras, nenhum jogador. Só tem o Cássio do Corinthians, só, e o Fagner. E o Fagner. São dois, né? Então, isso é uma diferença para outras épocas em que o futebol brasileiro convocava jogadores aqui mesmo do Brasil. E ganhou Copas e tal. E com um detalhe a mais, a torcida brasileira gosta muito de torcer, gosta pela seleção, mas torce mais por clube do que pela seleção. É incrível essa paixão pelo clube. E em certas oportunidades a torcida fica torcendo pelo jogador do time que está na seleção. Detalhe, Jeromel, Cássio e Fagner são os três únicos que atuam no Brasil. Na seleção de 94, era 12-13, salvo engano, a convocação entre os que eram da Europa e os que eram do Brasil. Cada vez mais, né, o dólar, o euro, né, leva os jogadores brasileiros que vão se destacando, né? Os clubes daqui não têm condição de mantê-los no futebol do Brasil por falta de recursos, de dinheiro. E aí, então, a turma vai saindo e quem fica por aqui não tem chance, praticamente. Olha, e aqui nós temos, olha, entre os laterais, o Marcelo, do Real Madrid, o Fagner, do Corinthians, o único do Corinthians, o único que atua no Brasil, o Felipe Luiz, do Atlético de Madrid e Danilo, do Manchester City. Rafinha fora da seleção, Rafinha do Bayern Munique. É uma injustiça? Merecia mais do que Fagner, Fábio? Merecia. Merecia? Eu gosto mais do Rafinha do que do Fagner. Dídimo de Castro. O Fagner, ele jogou com o Tite no Corinthians e ele tem o mesmo estilo de jogo do Daniel Alves. Ele é um jogador ofensivo. Ele é um jogador que vai com frequência para frente. Não é? Ele sabe fazer muito bem esse papel. Agora, numa Copa do Mundo, tem que ter um entrosamento perfeito. Cobertura para os laterais. Sim. Cobertura para os laterais. Se não houver, dança. É verdade, esse entrosamento aqui é perfeito. Fagner no lugar de Rafinha, Herbert Henrique. Como eu falei anteriormente, ele tinha a confiança do técnico Tite, tanto que ele, em relação ao Rafinha, ele teve 3 convocações e o Rafinha somente uma. Então eu era mais o Fagner mesmo. Eu até achava que Tite poderia ter experimentado mais o Rafinha. Experimentou pouco, está fora da Copa, está explicado. Fagner foi mais utilizado, até coerente do Tite levá-lo, Fagner do Corinthians. Agora a informação que também nos chega é a de que Paolo Guerreiro está fora da Copa do Mundo. Jogador da seleção do Peru, principal nome da seleção peruana, não joga a Copa do Mundo porque a FIFA estendeu a condenação dele por mais 8 meses. Essa foto é de hoje de manhã. Ter consumido cocaína.
E ele jogou Terceiro pelo tempo, Flamengo ontem lá com a Chapecoense. Até fez um gol, né? E Fez um gol. muito confiante de que iria ser inocentado, de que é inocente, que não ia ser punido, que não era justo ele ser punido, porque não fez nada disso. Tão confiante que a seleção do Peru mandou uma equipe para o Brasil hoje para fazer fotos do Paulo Guerreiro, essas fotos que vocês viram nas Vamos ver imagens essa aí na daqui, TV. essa daqui? Isso é de hoje de manhã. Essa foto Tá. do Guerreiro é de hoje de manhã, fazendo a foto já com a camisa do Peru, já se preparando para a Copa do Mundo. Poucas horas depois saiu a decisão da FIFA aumentando a pena, até pelo Flamengo também. Ele não vai poder jogar até o fim do ano. São mais 8 meses de punição e não cabe mais recurso para o Guerreiro. Que coisa, hein? Que coisa, que tristeza pro Paulo Guerreiro, que demorou tanto para chegar com a seleção peruana. E tem um na Copa peso do Mundo. negativo muito grande para a seleção peruana, que ele foi o maior responsável pela classificação do Peru para a Copa do Mundo. Tá aí então. Olha, este time que você está vendo aqui, Fábio Lima, Dídimo de Castro e Herbert Henrique estarão conosco ao longo desse período de Copa do Mundo com o Cidade Verde e Amarela. São especialistas, vocês perceberam aqui o quanto entendem, você conhece a história de todos eles. Então, ao longo da Copa do Mundo, estarão conversando conosco aqui, falando a respeito de tudo que gira em torno do Mundial. Queria agradecê-los, Fábio, Dídimo de Castro, Herbert Henrique, obrigado pela participação de vocês. Cidade Verde e Amarela.